O distrito de Masinga está localizado na parte central da província de Inhambane, com sede na vila de Masinga. Tem limites geográficos a norte com o distrito de Vilanculo e Inhassoro, a oeste, Funhalouro e a sul com o distrito de Morumbene. Com uma população de mais de 260 mil habitantes, de acordo com o censo de 2017, o distrito é o mais populoso da província de Inhambane. Vamos conhecer a história de Masinga, as curiosidades, crenças, tabus e mitos deste território central da província de Inhambane. Cá estamos no distrito de Masinga. Aqui vamos perceber como é que começa ou surge o nome Masinga. Este que é o nome do distrito e ao mesmo tempo é apelido de algumas pessoas habitantes ou que nasceram aqui nesta parcela da província de Inhambane. Dizem os nativos que Masinga nasceu de Masingarela, que era uma árvore, ou seja, debaixo do imbondeiro, onde os guerreiros da luta de resistência contra a dominação colonial portuguesa juntavam-se ali, reuniam-se ali para traçarem as estratégias de guerra. Então, Masingarela. Mais tarde ficou Masinga com a chegada dos portugueses, que quando perguntaram como é que se chama esta região e disseram Masingarela, e os portugueses registraram Masinga. Afonso Wani é natural de Masinga, tem 80 anos, vive parte da história desta região de gente muito conservadora. Partilha conosco um pouco do que sabe sobre Masingarela, hoje Masinga. Kamalo ku ngenyimpi leyo nalinga heliya sweswi. Então avalomu vatshami va lomu ka tiko leki a va ya laha ka ximuli xiya va ya kumana kona ku hi sente yo kumana kona va preparara kasi ku famba va lwa makuno a ximuli xiya va ku hi laha Masingareleni a va ku Masingarele Masingarela. Laha ka ximuli A Chimuli. a va ku Masingarele A Chimuli imbondeiro. va nga ya va kumana kona lahayani loko va lava ku famba ni loko va uya va ta gondza lahaya ku tiva ku leswi hi nga uya hi ta sangusa ku yini kambe mandziku a va uya laha ka ximuli xiya mako hikwalaho xa ku nga ku a maputukezi xa loko ma chikela lowu va lava ku tiva ku hi ku hikwalomu nge laha hi laha ka Masingarele mako hi xilungu xa va cinca xa va ku hi Masinga. Imagina swi sukela ka Masingarela. Ka Masingarele. Ka Chimuli. Ka ximuli xiya va nga kumana kona na valwa matlhari ka mavoko. Ndzi swi kumisile leswo mina ka vakokwana. Abaportugueses vão com Masinga. Masinga. O território de Masingarela ou Masinga é extenso, é repartido por vários clãs, Zunguza, Ingwani e Bingwani, todos da base Masingarela. Iko kuna nixibongo swimbirhi. Kuna Masingi, kuna Masinga. U nga hi hlamusela swi mahisa ku yini la? Masingi, Masinga. Kumbe matsalele ya kona maxi van'we vanhu. Van'we vanhu. Wo ka mavoko loya ku kumekile ku kulangiwa a ndota yin'we loku chike maputukezi va langa a ndota yin'we leyi nga fe ku fuma lomu ka Masingi. Então yi kumeka yi fuma lomu ka Masingi. Mas Masingi ngwahombe va sangula ku xipalera ku va veka matshamo va langa mun'we le wa família liya ka Masingi ya tshama ka gun'wa a ka gun'wa na yena a xipandili wakwewo a ya tshama liyani va tolovela ku va ku a tiregulu tiyani ti nga vekiwa ni tihosi ta kona ta tikapu va ku ti ka Masingi to tlhelela. E agora loko ku fumiwile kotlhe lomu kona ku kotlhe ka Masingi
Então ku ta kumeka nyimba leyi ya ka Zunguzi Lise. Va langa mun'we va ku wena u ta fambela seni ka va Zunguzi kasi kuma Mbingano na Yingwani. Ama swa leswo. Hi ndzhaku ka xikhati xa ku ta kumeka Mbingwani na Yingwani na vona va lomu ka Masinga. Elimate Mbingano. Masinga a tsemelana na Yingwani. Mashina a hi Zunguzi a kwa tsemelana na Yingwani. Makunuseno ka pati leyi ya ku landza likatrawula. Kuna ni regular kama vanga yivekile mashiji ha yivekiwa diposhi kama nasikana wa vanga kwa mapera. Aloja a tirhile ha ka Masinga. Mapere. A tirhile ha ka Masinga a hi kosinyeru babalweyi. A kumesa va mu humesa ya kaya. Va ya wona kuma nga ni xiyimo xa hombe khwatsi. Va mu nyika xitshamo xa ku nada a muganga lowu wa dala ku Masinga ngwa hombe chokwana kwa tsengwelwa u xipandzi lexi Masinga mapera. A governor senior ababa loyi a nga hi kosinyeru wa ku bana lava ku sungula. Ku kumeka ku senior ka mapera. Conhecida a origem de Masinga, vamos agora entrar para as tradições e histórias que caracterizavam os antepassados deste território. Em Funhalouro, chamou-nos a atenção a forma como os homens que não tivessem deixado filhos eram enterrados. Em Masinga também se observava esta tradição e era muito mais dura. Mas sobre o assunto trataremos mais adiante. Vamos acompanhar uma curiosidade deste território sobre a forma como os mortos eram enterrados. Reza a história que todos os mortos eram enterrados de forma diferente. Vamos acompanhar esta história impressionante. Kale ka kona lukuya hina loko ku fa munhu a ku sunguleni a ku fa munhu wo ka mawali kona a nga chemu ka gaxawu a nga lahliwi na tinkwa ndzi zwimeka ku nyamuhla a kale loko a fa munhu a vo mu petsa a mali va mu boha nguva mu boha Lomu ka Masinga. a swimeka leswi va mu boha loko va kela kheligiyani va lava pati liyani ya ku nghena ku va mu peta kona hi kona xa va seletela Hi mhaka munhu leswi leswo hi va ku landza na yiwa leswi a nga tisa swona porque a n'wanana loko a hi lomu ka andzeni a nga tshamangi a leswi a fileko teke a tlhela ka position ya yena a nga wisa xiswona hi leswi nga vuriwa kale makuno loko tiko ta chikela a tichichi leti hi nga na tona a tichichi leti ta va católica metodista hi tona xa ti nga ta sangu ku civilizar a ku nawu a munhu wa swi kota ku lahliwa na titwi kwatsi leswi lahlisaka zwo de momento. O ancião Wani diz ainda que estas práticas foram se perdendo, com algumas que foram introduzidas a quando da chegada dos portugueses. Porque no kamako luya a ku nga mahiwi ku loko a fa munhu a lahliwa kuma hi wa xitsundzulo a vo hangalasa misava liya va hangalasa misava ni ku khwa ku lahliwa munhu nga kuwoni ku lahlela isira la makuziwa mahiwa leswiya tona leswiya swa nga khatsakanyi ku a munhu va fa de qualquer manera makuno loko ku ta chikela a valungu xa ku ni makaxawu makuno xa leswo swa sena kasi a va mu tsundzukisa ku yini munhu luya leswi va nga lahla ku gama ku twi a va nga yi va veka mafulora va nga cheli mati a nga ringiwi munhu luya swa nga hi kona wa hi kona leswaku va ta maha timhamba senukaya hi ko va nga maha timhamba leti a ta ku lava timbuti ti lava tihuku wa timbuti ti ta ku vumuhila maxila haya na ku hilimpo na ku nga laya swimbelile a va hayi kambisini a va nga hayi.
Tal como noutros quadrantes do país, Masinga também preserva as suas práticas, hábitos e costumes, tradição, sobretudo esta parte da tradição. A tradição aqui no distrito de Masinga é muito forte. Algumas senhoras dizem, por exemplo, que a galinha tem a sua particularidade. Nós podemos olhar para a galinha e começarmos a trinchar e consumirmos a galinha como bem entendermos. Mas aqui em Masinga não é bem assim. Há particularidades na galinha. Quando começamos a trinchar, há aquelas partes que devem ser reservadas para o esposo, o mulumuzana neste caso. Caso a rapariga ignore essas práticas, observações, ensinamentos, é capaz até de ser devolvida para os progenitores por forma a aconselhá-la a cumprir com aquilo que foi ensinada, porque há partes da galinha que ela não pode comer, são reservadas só e só para o esposo. Vamos escutar. Em diferentes províncias de Moçambique, as comunidades constroem suas identidades e se adaptam aos ambientes culturais enquadrados nos costumes, crenças, tabus e mitos. A província de Inhambane não é exceção. Tem suas manifestações sociais e culturais que caracterizam as comunidades, como, por exemplo, práticas que envolviam limitações a que as mulheres eram impostas quando fossem para o lar. O grupo social era orientado para que não comesse algumas partes que compõem a galinha, como o pescoço e o derivado, como a moela. Esta tradição cultural, com grande valor em algumas comunidades conservadoras, fazia analogia entre a moela e o órgão genital feminino. O pescoço da galinha fazia analogia com o órgão genital masculino, ambas as partes reservadas ao consumo exclusivo do homem. Arneta Macuacua, natural e residente de Masinga, explica-nos o significado destas proibições. Kuna ni leswi a wasati a nga kala a hambi ku nga a nga ki va ku a likolo a nga ki a wasati Ilikolo la yini? ya huku Ya huku. a ngingiya a nga gi wasati va ku a nga gi hi kwihi a ngingiya loko u ga ngingiya loko nu tekwa laha ka muti singita u ga ngingiya a ngingiya a va vula ku i vutomi ga wasati ga nuna ga yanga ta ku teka i chumu chako lechiya u tlhela ku u ga wena u ga njhani wena va ku teka u ya ka hahani u ya layiwa kasi mumulayili yini alhanyana loyi leswi yaka ya tiyaga lechi alikolo vutomi ga wanuna a vutomi wa gitiva wena gitiva leki ki fambisana ku ni nkingiya a swi leswi swimbirhi leyi a swi ringani ku wasati waka maxi i swilo leswi va nga ku swa yila Mina wasati não podia ni galikona, nem ngingiya, swigiwa wanuna leswi. Se mina wasati a ndzi fanela ku ga yini la ka huku? wena wasati laha ka huku u ga la ka lexa la Hindza xiwona hi wasati. A nengi na wona wu va le ndzingaki ku ndzi wasati. u giwa hi Hi bava. gelako Ito wa ga huku hinkwayo. da nga huku hinkwayo a ndzi wu tsemarele ni likolo ni hinkwayo Leswi wu nyika bava. mulumu Hi swa wena leswi. loko ngo phazamile ngopfu Ndzi phazamile. Ndzi nga hlongoliwa ukatini leswi. hambi loko u nga hlongoliwi wa famba ka ya ka n'wina wa vutisiwa ku kasi munhu ka ku mu laya ke a yi ka hana ya layiwa Ndzi tlhela ndzi ya layiwe leswi. na ku laya ku leti u nga ki leti kasi ka mi nga ku hlorelelisa huku ku byeli ku cini As orientações para que as mulheres não ousassem consumir a moela ou o pescoço da galinha partiam dos ritos de iniciação. a wasati a ku i kulile Kulile. xa a teka a ya layiwa A ya layiwa. loko a layiwa Leswi hi xiputukezi va nge i ritos de iniciação. xa a kineliwa leswiya swa ku a ni mixo a va ku kinelisa laha kaya u tshama va ku herela u herela va u tihenyahenya lomu va ku kina na u biwa Se u biwela yini kambe? a ndzi vu ku leyo fe ku
ku na ni kokwani hikuva a kokwani hi yena ka karhi a kwapa khunjwa leyi para ku yi kuma ku yi kuma ku yona a tiva ku na ku swi twa kotsenyana ku leswi u nga kuloma leswi u la ku ya u ya navela a ku famba lomu ka mawukati u nga ta wa chava se va ta kuba a kala va vula ku munhu loko ya wukatini loko ya biwa hi ku a rhandziwaka loko a nga biwa nga rhandziwa hi leswi nga maheka kale ali marhandzele munhu loyi ya ku ba munhu hi leswi nga hi kona kale a wu pfumela ku biwa wena a wu katini mina ndzi pfumelanga a wu pfumela ku biwa wena mina ndzi pfumelanga maxi va mamani a va hlawutele ku hi vo va yi nga hi hlawutela ku loko n'wananga loko u nga biwa u a wu rhandziwi loko a mudaya ke a hi byi tivi maxikomo ku nga ku yi havanga dawa hi byona hambi vafili van'wana kuma ku va munhu lana ku tifela basi. É a partir destes ritos onde a rapariga era preparada depois de atingir a fase que simboliza que ela já está habilitada a reproduzir e igualmente ir ao lar. Loko a tekiwa já ambete loko a ku kinelwa u khunjwa a ya vukatini ni va ya khoma huku va nyika mwani na hahani va gumesa va teka n'wana gaya a va hahani vanuna ni vahahani vasati va ya nyima nawu laha ka ndova ku hlurulela huku leyi a 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 ka hluruleka huku leyi hi leswi u leka ku wa muhlayisisa byona nuna wa wena luku u ya vukati hi leswi swa tolo hi nga swi vona leswo machi a huku liya loko a hlurulela liya vo mu komba swa ku hi leswi u fanelaka ku ya wa muhlayisisa byona nuna wa wena se va mu komba hi huku liya a ku hlurula yi basa yi ku pa enta wanuna na yete ka tshamisa zwevya zweswi swa hamahiwa a swi hamahiwa leswi swi hamahiwa swi hava nchumu swi hamahiwaka hikuva swi fana ni sweswi bya tikolo leti hi ti vulaka ni tingingiya hikuva a vanana loko va bika lomu a va ha cheleli likolo a hingwani loma a hingwani va hi chele lomu ka mafexewati kwedwa hi zwona zwin'we mas se zwo xavisiwa xitolo leswi ku xa a n'wanani a kula na tiva swa ku vo xavisa xitolo leswiya zwili swa kale maxi swinyingi swi nga lahleka ngopfu bya wu fana ni yini kambe hi ku loko va vula ku va ku lexiya xi nga tsemiwa ku xi nga tirhi khwatsikhwatsi swinyingi swi lahlekaka ka vanana va hina swinyingi meswi swi nga lahleka ka vanana va hina leswaku a hi swi tivi ku komu ku nga ku xa maxa hi tolovela a vanana maxina a hi tsiki ku va byela leswi hi nga swi vona rini hi nga swi vona tolo hikuva u khwatsi lebyi ndzi munhu hi lava va feke kuma ku vula ku maxi va mana a vula leswaku maxi mina ndzi hundzaange ka swona. Maria Mohashi, anciã e natural de Massinga, partilha algumas experiências do passado relacionadas com os ritos de iniciação e preparação da rapariga para o lar. No passado era prática e quase obrigação que a mulher fosse ao lar ainda pura, tendo guardado a castidade. Loko mi ya hlomela muku mutsaka muku zwimahikini se ku mayiwa festa la ni ku karhi wa nhanyana i wu bongiwa hi mani va ku ndzi tekile asati wa ku n'wi sangula a nga nghenangi ni mun'wana xa a bongiwa hahani muni wa nhanyana lo aku nga bongiwa mamani wa yena wo ba wa yena ku bongiwa hahani a ku bongiwa hahani ku ya nga nyika nayo hahana ni lisima ngopfu ku yena a nyika nawu nanyanzi we hahani lo nanyanzi ku famba laha ka ndlela la
nga toloveli ku khoma mavele lawa a n'wanana loyi xa a kula na swi ta swa ku a ndzi khomiwi mavele laha nkeleni hi wanuna pronto swi hundza leswo n'wanana ndzi wena wa nhanyana ihahani loko u rhandziwa laha ndleleni u nga wuyi laha kaya u ta cinga ku na ni vanana va ku tala va ta fa va ta vabya a kokwani o mamani i ta vabya xin'wana lexi u n'wi tsemakanyile wena nhanyana ndzi wena u nga famba u khoma mavele siku u etlela kwa siku swi ku chakalakale kwa siku a wu yingisangi xe loko vo zala va ku va ku lulamile va ku vona ku kulungile u ta mani ndzi wena wo teka nhanyana loyi u ta bonga hahani loyi a nga karha a lwa ni ku laya nhanyana. A avó Maria diz que os conselhos que eram dados às raparigas tinham de ser cumpridos para que honrassem os progenitores, principalmente a tia e irmã do pai da rapariga, a Anne. Loko ya chikeseniya a ndzi a wu swi tivi a wu swi tivi loko nuna gaya a ku teka u ta ku mina a ndzi swi tivi hi ku hahani wa mina i wo ku loko ndzi etleni wanuna va ta fa vanana laha kaya Maxa va fa mesmo kumbe va mahela ku vo jusetela ku nga majevejeve u nga kuleki hi lisini a vo jusetela ja ndzi swi vonile leswi mina ndzi mahile ka mina khati ndzi mahile kala u mahanayo loko u famba u nile u ekene nuna luwa we matolo a ku cinga loko u kula u ta wuya ni swakudya hi siwukatini lomu ka xipanelana lomu ka xipanela njo mali u ta rhambiwa votlhe vanana ni vakokwani ni vahahani u ta ku pfina i swakudya u khema u nyika lo u khema u nyika lo wu cinga leri wu cinga u hili ku wona u katini Maxa wona ya mahayini a wu katini leswi nga ekeni wanuna leswi nga yo ekeni wanuna tiki wuyo ta va cinga laha ka n'wina se chada a yi tlelini wanuna na nge se chada eka mucha a kali ku nga na muchado hahani wa nga na muchado u khwa hi leswi ina loko a yi tlela ni wanuna na nga landzelelanga nawu ti nyakata mali o cinga loko a nga mahi leswaku maheka yini va ta vabya a va babya mesmo ma swi va ngana va babya to nyima xinayi wa kona va ta vabya swi vanana swi kohlolokohlolo a va ku juza maxa va nga babyi era manera ya ku laya para u nga ha phindi fambi lomu ka vavanuna lomu tindleleni lomu Esta prática designada cuchinga era feita quando a rapariga se antecipasse a manter relações sexuais antes do tempo e do casamento. Mas existe outra prática de cuchinga que envolve a mulher quando perde o marido, ritual que era submetida à viúva. Amo que cuchinga. Cuchinga. Mas quando cuchinga kun'wanyana leswi va swi balisaka loko u feliwa wansati a feliwa se va lava wanuna mun'wanyani la para a ta cinga ku feliwile ku ri yisi ndzi nga ku vutisa ku kucinga kumbirhi u cinga a ku rhandziwa hi wanuna na hi nhanyana u ta cinga a vanhu laha kaya leswi va ku feliwa le ndzi no zwizwa aloma swi mahiwa swa mahiwa swi wa mahiwa ni swoswi a kale i wu swoswi ke swa mahiwa ni swoswi maxe a va mahi hi ku xilungu a kale loko a feriwa wasati a vula wanuna wa ka mane wanuna wa xagaganuna a xa xisambe foya a xa foya kani duku kale maduku lawa ma hiko duku va ta va la ku nghena ndlwini va ku wa cingiwa n'wamane
a nga felwa hi nuna wakwe. Puriso la ndzi te a ku cinga kumbirhi, ku cinga ku fela ni ku cinga ku mahelezwe vana. Zwa chikale leswi a va hambana. Ni ku swi tiva komba va swi tiva. Depois de atingir a puberidade, a rapariga ou o rapaz passa da dependência familiar para a construção de uma identidade própria e se autovaloriza, se inserindo no grupo de amigos. A anciã diz estar muito triste com a postura de adolescentes e jovens atuais pela forma como se expõem na sociedade. luta ontem. Lokwile Jamaica, mamãe. Ei, Zitile. a já lá com os anchos. Loko zuchi wa xin'wana xa wena xi kula xi nga xurhi nyimba, famba na xila xipitali laha va runga. We mama no kona ka no papa mayi u nga lamisani n'wana na loyi i la ku ya xikoleni a nga thindeka ku xikola leyi mahumbi ya nyamura pronto va ta lunghisa va xipitali. U mu ona a kula jawu wa hemba wa wonhetela kokelelo va xa xipitali xi mahitirhi wa xona a kuleka n'wana leswi wa va lava va swi sayana va hundze kule va a satana Vasisaya. lava tisata tima tihubuhubu ayi vana Então, a maçã lá com o rubo lá, aí é chum. É para fingir, né? ina aka le xikoleni Vou fingir. wa xisayana xo ku fofela u famba xikoleni Então, a maçã lá é uma rubulia que vai ficar aí. va malando Vai malando. va ti chuma malando va ku ini hawa tingana hina wa mamana hawa tingana n'wana no mani na ni nyimba n'wana no mani swilo ngongongongo n'wana ari ri ke u vumela wena n'wana nandzu wena u swi tiva na mani hi mana nga ku gondzisa n'wana nandzu wena u swi tiva na mani a ha ti vona vinyi mindzi nyimalaka ku ha ti vo vinyi n'wananga lava nyamkhalava a ha ti vo vinyi Mas vai suculo va wena. Anti vou vir ni mamãe, vai suculo va wena. zina ni vazukulu loko ndzi ku ndzi waka zina ni vazukulu va hombe Va homem. Valeu, veio o cati. va le xikoleni va fika xikoleni. ku tisata tima va le xikoleni Na vó vai ambala masaya ou lá o wa mundo. swona va le xikoleni A masaya lá vamos xenga, aí é chum. swi swa masiku lawa Então, ila vai ila vai a já chum a va levê. suki Alô, vai sucar lá, ei. Inyema lá. leswi u n'wana na ku swiya va neni hubyi gabyi lavaya ku va va nyima Vai susa masaya lá, ué. va fonelana hora yo karhi a yi kumani ku ngengengengengenge Você vai susa masaya ndzi lá. laha ruweni mina ndzi lama madlemi ndzi laha ruweni Inaka você vai susa masaya lá, vai ver cá uma paz. Você vai boa a saia. a swi molo wa ni A swimola wa xigama xigamalu. swi komba kotlhe Você vai susile masaya lá, ué. O ancião Afonso Wane recorda-se do território de Masinga, as diferentes transformações por que passou desde os anos 50 até a atualidade. Vona pati yaliya kusukela ku chiwa hi xilahla Lá em Gacona lá. Ali a xilahla. xi suke kwala xi ya se chiwa hi xilahla Lá em Gacona ali xilahla. na n'wiseni kwa nghena xilahla kona ma chiwa suke kwala ka vhiya liya riwa leyi ku ya siniya Ia senia. porque ma akampu ya vhiya akampu leyi chiwa hi xilahla xa hombi ku va ku hi laha canjaweni Mas lembre mune leswo. madeka da 50 50. Va Xino ku gama canjaweni. xipfaliwa. Xipfaliwa se Xo ku yakiwa tiyindlu. xa mahiwa lexiya le Se va veketela tiyindlu henhla ka xilahla. ya
Beliwa bola lumuya. Beliwa bola. Lomu ka xilaxa. Lava va nga lahliwa lava va tshiki va pfuka. A va tshiki va pfuka lava nga lahliwa lomuya. Ndzi vona. A ku na swipoko lomu ka Masinga. A swi ri kona masi a swi nyamalali. Nyamalali desenvolvimento. Mas xikhala swi li kona. A swi kona. A swi chavisela vanhu. A swi chavisela vanhu sim. Mas swo swa zwali kona. A swi kona. Mas lomuya handle lomuya zwali kona. A swi kona. Swi kona. Lomuya handle lomuya khwatini. Zwali kona ni nyamuntlha. A ndzi tivi masi como hi nga lomu hina lomu. A swa ha ri kona khwatsi ku famba u jusiwa. A swa ha ri kona masi a kahle swa ha ri kona. Wa jusiwa. Wa jusiwa. Por falar em cemitério e fantasmas, ocorre-nos retomar o assunto iniciado no distrito de Funhalouro sobre a forma como os homens e mulheres que não tivessem gerado filhos eram tratados quando morressem. Dissemos na edição anterior que era ou ainda é comum a ocorrência de tais costumes tanto em Funhalouro como em Masinga. Vamos acompanhar como estes hábitos e costumes eram feitos no distrito de Masinga, através da história contada por Armindo Citói, natural de Masinga. Naquela altura, quando uma dessas pessoas falecer, uma pessoa que não teve nenhuma produção, questão de ter filho, tinha uma particularidade. Porque, como sabemos, naquela altura não havia morgues. Então, era sempre o corpo estava sempre colocado dentro da palhota e não saía da porta principal. Furava-se do lado e retirava aquela pessoa direto ao cemitério, onde era sepultada aquela pessoa. Mas isso não era castigo? Não era castigo naquela altura, mas no momento podemos dizer que é castigo, mas naquela altura não era castigo, porque isso significava algo importante, porque de fato ela, no desaparecimento físico dele, nenhuma tanto pessoa, para um homem como uma mulher. E além disso também, a pessoa, antes de ser colocada a roupa, antes de ir ao cemitério, dava-se, levava-se o carvão. Então, escrevia de traje até cá. Escrevia, levava carvão e escrevia, ou começava daqui assim até lá atrás. Era um sinal de que ele desapareceu, não tem nenhum... Não deixou nada. Descendente para ele. Então, naquela altura isso também existia. Mas ao andar do tempo aquilo... Mas até fazerem sinal, quer dizer, era crucificar aquela pessoa. Até parece que a pessoa quis não fazer filhos. Mas são coisas naturais, não podiam perceber isso, que a pessoa não quis. Ninguém nasce e morre sem querer fazer filhos, sobretudo quem está no lar para uma mulher. E os homens também, que se casam com uma mulher e depois não fazer filhos. Sim, isso é normal. Mas para eles isso... aquilo ali significava algo, porque a pessoa não deixou descendente em casa. Foi de vez. Nenhuma pessoa vai lhe chamar em nome dele. Não deixou ninguém. Então aquilo dava sinal que ele morreu sem dar filho. Então, naquela altura, tinha significado para eles. Era importante para eles. Mas no momento, na civilização, ou no desenvolvimento, já houve. Mas vamos lá supor que essa pessoa, sobretudo o homem, naquela altura, os homens iam muito para a África do Sul. Se bem que ainda hoje não é vão. Mas era prática naquela altura, não é? Os nossos avós, tios migrarem para a África do Sul, para irem trabalhar nas minas. E se tivesse deixado bens, os bens já valem. Já dão importância aos bens. Sim, já dão importância aos bens, mas aquela pessoa tem que ser crucificada, entre aspas, tem que ser castigada até andarem a arriscar com carvão, porque não deixou filhos. Mas e os bens? Não se apoderavam dos bens? Os bens já apoderavam e pertenciam à família do marido. Os bens já valem. Valem os bens. Mas a pessoa porque não fez filhos tem que ser tratada assim? Essa parte, para explicar, é um pouco difícil, mas sempre os bens eram beneficiados da família. Então, mas como ele não deixou nada em questão da parte
familiar em questão de deixar alguma recordação. Que deixassem os bens também, já que sim. Essas ideias não apareciam, porque, já que não deixou nada, porque estão a arriscar a pessoa com carvão, sinal de que não deixou nada, esquecido, né? Recordado porque não deixou filhos. Sim. Mas, entretanto, os bens, vamos lá supor que até tivesse construído uma casa. Mesmo aquela casa não significava nada. Não era recordado através daquela casa. Esta casa quem fez foi a Águida, mas morreu sem ter filhos. Mas não é o meu caso. Mas, além disso, também nessa parte, havia aquilo de, se caso ver que, talvez é o marido que não está bem ou não consegue ter filhos. Os pais ou a família arranjavam a maneira de procurar um irmão aí ou um primo para se encontrar com a cunhada. Que era para testar. Testar-se. E se ficasse grávida? Vai se dizer que é ele. Quando a família já sabe que nós já fizemos aquilo. Mas aquilo não se falava. Mas como é que fica aquele homem? Se ele não teve nenhuma informação, não teve comunicação de fazia-se isso. Aquilo era uma coisa segredo. Segredo. Então, daquelas anciãs. Era comum na tradição das comunidades moçambicanas que as matronas arranjassem um parente próximo ao homem para manter relações sexuais com a mulher que tivesse dificuldades em conceber. A mesma situação acontecia com o homem que tinha de se sujeitar a envolver-se com uma mulher da família. Esta prática era mantida em segredo para testar se a origem do problema estava ou não no homem e era feita sem conhecimento do homem em causa. A nora chega numa família, acaba um ano, segundo ano, terceiro ano e em casa não se vê nada. Então ali já as titias, avós, então começa já a murmurar. Aqui parece que as coisas não vão sair, não vai dar certo aqui. Então tentam convencer a esposa, o que é que está a acontecer? Mas aquilo ali acontece mesmo. Ele diz assim, todos os dias, nós estamos sempre em situação. O marido, aí chega o marido também, pergunta, todos os dias, estamos bem. Mas o que é que está a acontecer? Então ali, se caso continuar, testam dois lados. Há vezes que testam o marido, e há vezes que testam a esposa. Ver se onde as coisas não estão bem aqui. Então, o marido, como é que testavam? O marido para que o marido se envolvesse com alguém. O familiar da esposa, não outra pessoa. Sim. Familiar da esposa. Sim. Então, a esposa também arranjava um cunhado da família. Sim. Envolver-se com aquele cunhado. Mas tudo era segredo. Tudo era segredo. Ambas as partes. Ambas partes. Essa aqui não pode saber se ali a mesma coisa acontece ao cônjuge, não pode saber. E também a esposa também não pode saber que o marido também tem a mesma situação. Não? Só cada qual parece ele sozinho. Mas, há uma situação que me despertou aqui a atenção. Se é a mulher que não se é o homem, não é? Que não faz filho, já que a mulher também é testada, dão-lhe um parceiro, não é? Familiar. Se ela fica grávida, ela depois não aponta que esta gravidez não é do meu marido, é daquele. Naquela altura havia moralidade. Essa coisa de desconfiança não existia. Havia cumplicidade. Porque mesmo o marido estando na África do Sul, a esposa ficando ter grávida, o filho ou a filha ficava na família, sendo daí. Não era mandado embora, não era lançado de qualquer maneira. E o homem consentia? Aquele que está na África do Sul. O filho foi nascido dentro do lobolo do marido. Então era necessário, o filho pertence àquela família. Não havia fofoca. Mesmo ele sabendo que foi traído, não é filho dele. É filho dele. Tinha que assumir. Tem que assumir. Só mas isso é mais para honra, não era para salvaguardar a honra do homem. Houve muitas pessoas que isso aconteceram, mas não houve barulho nas famílias. O marido era chamado, aconselhado e cumprir aquilo que a família lhe disse. Que este filho não é seu, mas esse segredo mantém-se. Não se fala que o filho não é seu. É seu. O filho é seu. Tem que assumir a responsabilidade como seu filho. Mesmo não ter sido gerado por ele. Por ele. Está dentro daquele valor que foi lobolar a esposa. Oh, meu Deus.
Está dentro Não há daquele valor. muita gente que levou cabeçada aqui. Ah, se calhar, naquela altura, não é? se calhar há homens que estão a criar filhos a pensarem que são deles e nem são. Isso acontece. Acontece, Sim, não é? isso acontece. Mas o homem, porque quer salvaguardar a sua honra, tem que aceitar. Tem que aceitar. Porque a sociedade não pode saber não que pode saber ele... que as coisas são ao contrário aqui. O quê? Era um É isso. segredo Era naquela segredo altura. Mas isso, as pessoas viviam bem, não havia conflitos. Aqui em Masinga era prática. Era prática isso. Era Hoje ainda faz? Hoje não. Hoje não, mesmo. Mesmo a esposa não ter grávida, não estar de estado, só ter Manda embora. os familiares conhecer que o fulano está a andar com fulano. Mesmo o marido não estiver em casa, ou está na África do Sul, ou no outro sítio que está a trabalhar, e a família, não sei o porquê, tentam informar, sabe por quê? A sua esposa está a andar com fulano. Sim. Então, ao voltar o marido, já é confusão. Mas isso é Mas o destruir, marido não isso é viu destruir. concretamente o acontecimento, o acontecido. Só através do boato vem E separam-se. Separam-se. Mas isso é destruir, É isso é destruir a maldade. Mas isso é polêmica quando alguém saber que a minha esposa anda com fulano. Até matam. Às vezes. E se a ousadia der certo numa primeira tentativa, será que o mesmo homem que fez o papel de progenitor voltava para uma segunda tentativa? Se o cunhado encontrar-se com a cunhada, dar certo, ter filho, então vai-se ter a conclusão de que o homem não faz filho. Então, daí, depois de dar parto, a criança crescer, então, completar os 2, 3 anos, então, o mesmo cunhado vai ter a mesma tarefa, de voltar a fazer a mesma coisa, aquilo que fez na primeira vez. Nem que cheguem 4, 5, 6. Dependerá do número dos filhos que a família vai precisar que lá sejam nascidas. Ou as seja, crianças. aquilo que o casal programou. Programou para ter filhos. São 4. Esses filhos que este cunhado vai ter que fazer. É isso. Ei, coitado. Então, se na família não haver alguém que talvez possa matizar-se com cunhado ou com cunhada, então não é permitido uma pessoa de fora. Por quê? Uma pessoa de fora, naquela altura, havia tradições, a questão de se caso nascer a criança em casa, pode ficar doente. Quando fica doente, naquela altura não havia hospitais. Sim. Então fazia isso de ir às tradições. Então lá ia-se sabendo que a criança não é de casa. Sim, sim. Por essa razão, os defuntos daquele tal homem, que não é daquela família que deu, matizou-se com a Estão a reivindicar. precisam do filho dele. Então, por essa razão, não era necessário um homem de fora. Tem que ser dali dentro. Da linhagem da família. Para esse segredo, não se não desvendar nunca. Nunca, porque sendo da família, não vai ser nada. Mas o homem não acaba descobrindo mesmo. Vai descobrir como, porque o segredo, tudo se fazia em questão de tias e avós. Não havia outra pessoa que entrava nesse jogo. Essas avós eram bandidas. Então tudo aquilo fazia-se e fechavam as bocas. Tudo isso para salvaguardar a honra do homem. Ao nascer a criança, vão dar para a cabeça, parece o fulano X. Ele sabe bem a totalidade. Que não tem nada. Não tem nada a ver com aquilo. E você a rir ali, se é meu filho. Aonde, irmão? Aonde? Chega, senão vai desencorajar outros homens. Senão vai desencorajar outros homens. Até agora, há sítios, há partes aqui em Moçambique, isso ainda acontece. Ainda acontece até hoje. Isso ainda acontece. Mas aqui em Masinga já não. Aqui em Masinga não, mas aqui em Moçambique ainda acontece isso. De uma pessoa não ter filhos, arranjar um familiar, isso até agora ainda acontece. Está a dizer com toda a convicção. Aqueles segredos ainda servem agora.
É provável, É sim, provável, noutras né? culturas, Noutras culturas, é isso. outros povos, hábitos e culturas, é provável, sim. é Não podemos dizer que não. Ah, É sim. provável, É porque provável mesmo. cada etnia tem a sua cultura, tem os seus hábitos, tem as suas práticas. Sim, é provável, sim. Tá certo. Sim, nós não podemos afirmar categoricamente que não, nem sim. Nem sim. É uma Uma probabilidade. probabilidade, é isso. De facto, tudo isto pertence ao passado, ainda que provavelmente aconteça noutras geografias do nosso país. Se tal fato ocorre atualmente, nem sempre o homem reagiria de forma natural quando tomasse conhecimento que a mulher se envolvera com outro homem. Associado a isso, ocorre-me que a etnia Matsua é muito violenta. Não. Sobretudo nessa coisa de traição. E a questão de traição é violenta. É violento. Essa parte é um pouco violenta. O homem é violento. É um pouco violento. Mas sendo ele o marido a trair a esposa, já as coisas são o contrário. Sim, são pacíficas. São pacíficas. Aí, porque a mulher é educada a aceitar tudo, não é? O homem pode ter duas ou três mulheres. mulheres, É sim. isso. É a nossa natureza. É a nossa Nós, natureza. as mulheres, Mas temos as que mulheres consentir. Mas o ficam homem já não. prejudicadas. Mas então, por que o homem Matsu é violento? Eu sei que Matsuas batem muito, sobretudo os homens. Mesmo a mas lutarem, não qualquer vou coisinha começar- já querem lutar. Não vou começar diretamente de lá. Os maços são calmos, de princípio. Será? Vou para lá. São calmos, são serenos e não falam muito. Não falam muito. Sim. Então, se ele fica zangado, as coisas não estão bem, ele te avisa. Isso aqui não quero ou não preciso. Se você continuar, o resultado será em violência. É violência. É aí onde vem já a violência do maço. Porque ele ficou tanto tempo a te informar, isto aqui, não quero que você faça isso. E ultimamente você continua a fazer. E não tem outra opção, além de te fazer você sentir de que aquilo que eu estava a fazer não agradou o meu Provavelmente irmão. quando estiverem cá na origem, podem ser mansos. Mas quando já saem fora da origem deles, estão lá fora, falo da cidade de Maputo, temos muitos mansos lá. Estão cheios. Eu já assisti uma situação em que eram 3 ou 4. Viviam numa casa alugada. Sim. Então parece que um deles foi provocado. A reação deles foi tão violenta que foram bater a família toda e até mataram um cão. E ali, ali sim, porque isso posso dar exemplo, não é só no Maputo, mesmo na África do Sul, mesmo em Portugal. Se eles chegam lá, se conhecerem, eu venho de Masinga, ele também diz, eu venho de Vilanculo, eu venho de Inhassoro. Então eles consideram irmãos. De casa. Então ali não pode ser provocado um deles. Basta provocar um deles. Unem-se. Voltar a informar os colegas. Essa pessoa está mal. Está mal. Está mal. Sim, mas é isso mesmo que eles fazem. Aí sim fazem. Porque eles tentam defender o irmão. O irmão. Não deixam o irmão ser agredido de qualquer maneira por outras pessoas. Eles não aceitam. Não aceitam. Devem ajudar o irmão por fazer o mesmo que eles também fizeram. É isso. Isso acontece. Isso acontece. A província de Inhambane é famosa pelos pratos típicos preparados com coco e amendoim. Em Masinga existem alguns tradicionais que eram confeccionados e que criam certa nostalgia aos mais velhos e naturais deste distrito. Aku yini magana-gana ya ku tala hikuva masiku la hina vanhu hi sofrera rin'we siku hi vubajuku leswi hi nga swi nga tola a sweswo hi gaku hi ku akale a va kha va nge swigeni va lava muhidi ti ko tisinya nga muhidi ti nga thembela a tisinya a va khaya matluka lawa va patsani swiginya va tshimbe hi timanga a makhoka ma hi kona ma jama nga hi ngopfu timanga ti nga karhi ti tirha leswi a wu chela ga leswo tala swi nga yi kona a hi ga i hava munhu a nga hanya hi ku ga leswiya a wu nga tsukumizonga minenge ya leswi ne A swi daha.
swidokomelani tihove mathapa ni swiginya loko mi bya n'wana na sweswo ku kwa minister a nga pfumela wa swi tiva ku bika a nga swi tivi kambe swi tiva hi wena wa ku kumba loko bika wa kumba ka yingini va ta ku hina leswi hi swi laveka hikuva a va swi tivi vala nyama va la maroxa pupu kambe va hina mhaka na va la maroxa maxi va yi kuma nyama vo yi kuma ndza mi bayizana hi hakale va yi kuma tabe maxa mu ya emasin'wini na n'wina ya rima mu ya rima ku huma mubavi ni swo swidokomela ni ndzula loko a swo ma le matsin'wini matsa tinyawa matsa tihwembe swinyingi na hi rima maxi kun'wana na masiku lawa nga pfumeli ku rimanga a ka yena nchumu jima hekaka hi dula lava sweswi va dula maxi hina kala hi hanya hi ku sweka swifaki u nga dula u tlhela u ya gaya u teka mukungu lowu u dula ni timanga leswi va hama vonosa timanga va gayisa i nhluvuko hi leswi ndzi vulaka na n'wina wa mu ni chikati cha n'wina na vona va ni chikati cha vona i nhluvuko ni sweswi na n'wina na ma byi hlonipha hi swona Masinga é um distrito costeiro de Inhambane. Tem praias paradisíacas, águas cristalinas e mornas. A população tem na agricultura o seu sustento, criando o celeiro local. Outra dedica-se ao comércio informal. E assim foi mais uma edição que contou as histórias do distrito de Masinga, onde os habitantes naturais desta região contaram as histórias na primeira pessoa. Falamos das práticas, hábitos, costumes, crenças e até aquilo que ainda prevalece hoje, mas que antes era mais rigoroso e que hoje essas práticas tendem a reduzir por causa do desenvolvimento. Na próxima edição, não perca, vamos contar a história deste distrito, Morrumbene. Ainda estamos na província de Inhambane. Muito temos ainda para lhe mostrar, por isso há motivos para estar conosco. Venha conosco, vamos visitar este distrito daqui da província de Inhambane. Certamente que há muitas histórias lá que nos esperam. Até lá, fique bem.